Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Anderson e hoje nós vamos resolver as questões aí de biologia do IFCE, certo? 2026.1. Espero que vocês gostem aí da nossa resolução, certo? Vamos lá. Na questão 31, ele fala: o método científico é essencial para validar o conhecimento produzido pela ciência. Analise as proposições e reconheça aquela que apresenta corretamente uma característica fundamental desse método. Então, quando vocês vão estudar sobre o edital de biologia, vocês veem que é muitos conteúdos, né? E aí o que acontece? O primeiro conteúdo que ele vai abordar é sobre o método científico. Então, nesse caso, o método científico, o que é que ele vai ser, né? Ele vai ser uma análise através de processos, né? Existem várias fases, até você chegar ali numa decisão final. Né? Então você vai fazer o quê? Uma observação, você vai fazer testes, você vai elaborar hipóteses, você vai formular ideias até você conseguir chegar no seu resultado final. Então, isso ele pode acontecer com diversas coisas, né? Então, aí na questão, ele vai falar sobre a questão de ser abordado apenas na parte médica. Não, isso vai acontecer em diversas partes. Se você vai, um alimento, quero produzir um alimento, você vai precisar passar por um método científico para você entender se esse alimento ele realmente vai é, fornecer todos os nutrientes necessários, se não vai causar nenhum tipo de problema para o ser humano, assim como também com remédios, com produtos de limpeza, com tudo que você pensar, até na parte social, né? Eu quero escolher uma roupa. Eu faço um método científico ali. Eu faço testes, eu observo se eu gostei, eu vou olhar o resultado em mim. Então, tudo a gente vê um método científico, certo? Então, na letra A ele diz: baseia-se apenas em opiniões pessoais e experiências individuais. Não, né, gente? Por quê? Porque a opinião pessoal e experiência individual, ela vai contar. Só que, tipo, apenas isso? Não. Por quê? Quando a gente vai fazer, tipo, um teste, é claro que fiz o teste de um medicamento, e aí eu vou precisar que a opinião pessoal daquela pessoa, né, a experiência dela, ela vai contar para o meu resultado, certo? Então, mas não é apenas aquela opinião ou apenas aquela experiência que vai dizer se o resultado foi bom ou não. Eu tenho que ver a parte científica, eu tenho que ver as demais pessoas do grupo, né, como foi o resultado dela, que a gente chama de grupo controle. Então, esse apenas aí que quebra, né, a questão, certo? Na letra B, ele vai dizer: depende de crenças e valores culturais para ser considerado verdadeiro. Então, sim, não depende disso, né? Depende realmente dos testes, das observações, das análises, para eu considerar aquilo verdadeiro ou não. Na letra C, ele diz: exige hipóteses que possam ser testadas e refutadas por meio de experimento controlado, que é o nosso correto. Por quê? Quando eu faço hipóteses, né, eu garanto ali que existam possibilidades. E aí, dessas possibilidades, eu vou testar. E aí, quando eu testo, eu vejo se eu vou refutar aquilo ou não. O que seria refutar? Eu estar contra aquele resultado. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre biogênese e abiogênese, que é o conteúdo da próxima questão, eu vejo que existe um método científico ali. Porque no momento em que foi disseminado que um rato nasceu da roupa suja com trigo, ou que ovos, né, que larvas nasceram de carne que estava apodrecendo, ali eu tive um método científico, eu tive uma observação, eu tive a hipótese, eu tive ali o resultado, certo? Só que chegou cientistas que não concordaram com aquilo, fizeram os seus testes, levantaram suas hipóteses e chegaram à conclusão de que só apareceu por conta de o rato foi atraído pelo cheiro ou pela comida, né, no caso os trigos, ou as larvas apareceram na carne porque a mosca, né, que colocou ali. Então são hipóteses que podem ser refutadas e isso precisa de experimentos. Cada um fez seu experimento e aquele que estava de mais acordo que venceu, certo? Letra D é aplicado exclusivamente a ciências biológicas e médicas. Como eu falei para vocês, essa questão de exclusivo, de apenas, vocês têm que ter muito cuidado. Ele pode estar correto, sim, mas pode não estar, né, em sua grande maioria. Então, não é aplicado apenas nas ciências biológicas e médicas, e sim, em todos os tipos de ciência você consegue aplicar aí um método científico, certo?
Letra E, dispensa a observação empírica, sendo apenas dedutiva. Então, eu só vou deduzir aquilo. Ah, eu acho que é isso, então deve ser isso. Vou deduzir que é isso, né? Vou deduzir que se eu misturar a substância A com B vai dar isso. Não, você tem que observar a partir dos testes e ver se realmente isso acontece. Então, o método científico ele se baseia em você realizar a sua observação, você realizar os seus testes, realizar as suas hipóteses, até chegar ali no meu resultado final. Então, isso tudo passou-se pelo método científico até eu conseguir ter a minha teoria ali bem feita, certo? Então, questão 31, letra C. Já na 32, pessoal, ele vai falar sobre os experimentos de Pasteur foram decisivos para encerrar o debate entre biogênese e abiogênese. Considerando as afirmações a seguir, selecione aquela que traduz corretamente a conclusão obtidas nesses estudos. Logo, nós temos aí o que seria biogênese e abiogênese, né, para a gente iniciar. Biogênese, a palavra bio no começo da palavra, ela indica vida. Então ele diz o quê? Que a vida, ela vem através de outra vida, tá? Pode ser de dupla, pode ser individualmente. Como assim, professor? Vocês vieram através dos pais de vocês. Então eu tive aí uma dupla, onde através aí, né, da troca de material genético entre os gametos sexuais, gerou aí um filho. Então eu tenho aí dois seres humanos que deu origem a um. Então, dois seres vivos deram origem a um ser vivo. Quando eu estou falando de bactéria, uma bactéria ela se divide, né? Então, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu tenho uma reprodução sexuada. Já no segundo exemplo, agora, no caso da bactéria, eu tenho uma reprodução assexuada. Então, eu vou precisar de apenas aquele indivíduo, que ele vai se dividir e vai formar dois. E continua sendo biogênese, porque eu tenho um indivíduo dando origem a outro indivíduo, certo? E aí, na abiogênese, é o contrário disso, esse Azinho, né, negando tudo. Que ele diz que um ser vivo, ele vai aparecer de matéria inanimada, de matéria bruta, do nada, vamos dizer assim, né? Então, o rato, ele apareceu com trigo e a roupa suja, ele apareceu, ele nasceu ali como se a roupa e o trigo, né, naquela situação não tinham vida. Como que apareceu larvas numa carne do nada? Não tem sentido, certo? Então, letra A. A vida surge espontaneamente a partir da matéria orgânica em decomposição. Então, essa aí é a questão da carne, né? A carne é uma matéria orgânica que, quando começar a produzir, fica em decomposição. Show! Tem como a vida aparecer espontaneamente? Geração espontânea e abiogênese é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, tem como a vida surgir a partir disso? Não tem, certo? Ela só vai aparecer se tiver outro ser vivo pré-existente. Letra B. Micro-organismos podem originar-se de substâncias inertes quando expostas ao ar. Então, os micro-organismos, né, eles podem originar-se de substâncias inertes. Quando eu falo de originar, por exemplo, eu pego uma pedra e eu digo que a partir daquela pedra vai nascer micro-organismo. Não tem como. Mas se eu dizer que aquela pedra, ao contato com ela, pode ser contaminada, tá certo? Está, tá? Então, uma coisa é ela ser contaminada com um material que já estava ali, outra coisa é ela originar-se ali. Então, não tem como, certo? Letra C. O surgimento da vida independe de condições ambientais. Não, depende, tá? Eu dependo das condições ambientais para saber se é possível ter vida ou não. Então, quando a gente está falando sobre os princípios da vida, a gente tem que a temperatura, a pressão, os gases, né, a atmosfera, tudo isso é um conjunto para que tenha ali o acesso à vida. Então, por que que tem vida aqui no nosso planeta Terra? É porque tem água, é porque tem gases, é porque tem a temperatura, né? Uma temperatura é, eficaz para isso. Então, quando você vai no hospital, não sei se você já percebeu que quando você vai no hospital, ali na emergência, é muito frio, certo? E eu sempre me perguntei também isso, quando eu era menor, tipo assim, por que que é tão frio, né? E aí, o que é que foi respondido para mim? Que quando, né, e depois eu fui entender, claro, que quando o ambiente está muito frio ali num ambiente hospitalar, que nós temos riscos biológicos, né, de contaminação, quando aquele ambiente está muito frio, eu estou fazendo com que tenha a é, redução significativa da reprodução dos micro-organismos, porque ali vai ter vírus, vai ter bactéria, entre outros, né, micro-organismos. E para ele conseguir se reproduzir de forma eficaz, o calor é mais interessante para ele. Então, nesse caso, o frio vai fazer com que eu impeça
a proliferação maior desses micro-organismos, certo? Então, eu dependo de uma condição ambiental, condição daquele ambiente para que os organismos eles sejam reproduzidos. Letra D. A vida provém apenas de outra forma de vida pré-existente. Então, lembrem aí, esse aí tem apenas, professor. Certo, mas aí nesse caso está correto. A vida ela só pode vir de outra vida, certo? Seja de uma ou seja de duas, tá? Uma no caso da bactéria, duas no caso da gente ou qualquer outro animal aí, mamífero, por exemplo. Letra E. A hipótese da abiogênese foi confirmada pela experiência de Pasteur, tá? O Pasteur foi aquele que fez o gargalo de cisne. Não sei se vocês lembram. Quando o Spallanzani, né, com o Nidman estavam ali vendo sobre a questão dos frascos com caldo nutritivo, né, que estavam vedados e que não estavam vedados, e aí conseguiram entender que o ar ele está contaminado com micro-organismos, eles podem contaminar uma amostra. O Pastel ele foi lá e colocou o gargalo, que aí, no caso, esse gargalo ele vai iria impedir que os micro-organismos passassem até o meu caldo nutritivo, até a minha substância. Logo, ele estava confirmando ali que a hipótese da biogênese, ele estava confirmando que o caldo só ficava contaminado se ele estivesse em contato com o ar, que o ar tinha, né, organismos vivos, tá? Então a letra E está incorreta no momento que ele fala que é abiogênese. Na questão 33, ele vai dizer sobre a compartimentalização. É um dos fatores que diferencia células eucarióticas de procarióticas. Desse modo, analise as alternativas e aponte aquela que apresenta corretamente essa distinção estrutural. Então vamos lá. Aqui eu estou falando sobre seres, né, que possuem células, tá? Aí tinha o vírus. O vírus é a célula. Então a gente está falando aqui de células. Então, a célula, quando a gente vai falar sobre a estrutura dela, a gente pode dividir ela em duas, né? São eucarióticas e procarióticas. Diferenças primordiais. A eucariótica, gente, ela vai ser mais complexa, porque ela vai ter estruturas, que a gente chama de organelas, e cada estrutura ela vai ter uma função. Então, por exemplo, eu tenho a mitocôndria, eu tenho o retículo endoplasmático, o retículo liso, eu tenho o complexo Golgiense, eu tenho os lisossomos, os centríolos. Então, todas essas estruturas elas vão ter aí funções dentro da célula de organismos que são mais complexos. Então, vai ter geração de energia, vai ter síntese de proteína, síntese de lipídio, vai ter digestão intracelular, geração de energia, não sei se eu falei, mas enfim. Então, tudo isso aí vai estar dentro da célula eucarionte. Já a célula procarionte é uma célula mais simples, certo? Então, o que é que ele vai ter? Eu não vou ter um núcleo, que é muito importante aí, porque o núcleo é o que guarda o nosso material genético, né? Nosso DNA. No caso das procarióticas, nós não temos núcleo. Então, ele vai ser ali rebolado, né? Vai ser jogado ali dentro da célula, juntamente com os ribossomos, que fazem a síntese de proteína, o citoplasma, que é um material gelatinoso, e a membrana plasmática, que é o que é o envoltório da célula, né? Que seleciona o que entra e sai, tá? Então vamos agora para os itens. Na letra A, ele vai dizer: as procarióticas apresentam organelas membranosas semelhante à das eucarióticas. Então, não. As procarióticas não possuem organelas, elas são seres simples, né, que possuem estruturas bem simples, tá? Que praticamente não conta-se como estrutura. B. As eucarióticas possuem núcleo delimitado e organelas especializadas voltadas por membranas envoltadas, né? Exatamente. Então, a letra B é a certa. Eu tenho um núcleo que está guardando meu DNA, meu material genético, e vou ter minhas organelas que vão fazer todas aquelas funções que eu citei para vocês, né? A energia, a síntese de proteína e lipídio, a digestão intracelular. Então, eu vou ter várias funções delimitadas por essas organelas, tá? Letra C. As procarióticas possuem material genético envolvido por dupla membrana nuclear. Então, aqui está duplamente errado, porque nós não temos membrana nuclear nas procarióticas, né? O material genético, ele é disperso dentro da célula, tá? Letra D. Ambas possuem o mesmo nível de organização interna e o mesmo tipo de ribossomos. Está incorreto. A organização e as estruturas, né, são diferentes entre si, tá? Então, vou ter ribossomos,
Sim, né? Nas duas. Vou ter membrana plasmática, sim. Mas na eucarionte eu vou ter diversas estruturas que na procarionte eu não tenho, tá? Letra E. As eucarióticas não possuem compartimentos intracelulares delimitados. Eu acabei de falar que existem vários organelos, existem vários compartimentos, né, que vão guardar as substâncias. Logo, essa está incorreta, ok? Então, 33, letra B. Na 34 vai falar sobre ecossistemas, né? Nos ecossistemas, a transferência de energia segue uma sequência hierárquica entre produtos e produtores. Com base nesse princípio, relacione os níveis tróficos e determine a alternativa que representa corretamente o papel dos produtores. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre ecossistema, a gente tem que entender que eu tenho as cadeias alimentares, né? A cadeia alimentar, ela é estruturada, né? A base dela sendo os produtores, plantas, algas, né? Depois eu tenho os consumidores, que podem ser primário, secundário, terciário, quaternário, e também eu tenho os decompositores. Show. Entendendo isso, a gente entende que a base, que são os produtores, eles são autotróficos. O que seria autotrófico? Seria aquele ser que produz o próprio alimento. Então, ele faz fotossíntese e aí, através da energia luminosa, ele consegue aí a sua alimentação, certo? Sua glicose. E depois eu tenho os consumidores, que são aqueles que vão consumir o ser vivo, tá? Então, o produtor, ele não consome nenhum tipo de ser vivo, ele mesmo cria o seu próprio alimento. Já os consumidores, né, o próprio nome diz, vai consumir um outro ser vivo. No caso, o consumidor primário consome o produtor, o secundário consome o consumidor primário, certo? E aí eu vou ter uma transferência de energia, sendo a base da energia, né, o que tem mais energia, os produtores, e aí quanto mais passa nos níveis, né, a transferência de energia, ela desce, tá? Então, eu tenho 100% ali nos produtores, depois eu vou ali para 10, 20, 30, e aí até chegar nos decompositores já tá ali a energia totalmente baixa, que vai se reciclar novamente nos produtores. Então, vamos lá. Letra A. São organismos heterotróficos que dependem de consumidores para obter energia. Está incorreto, tá? Ele é autotrófico, ele não depende de consumidor, ele depende apenas da fotossíntese, dele mesmo. Letra B. São decompositores que reciclam nutrientes e fecham o ciclo da matéria. Então, produtor não é decompositor, produtor é uma coisa, decompositor é outra. Os decompositores realmente reciclam nutrientes e fecham o ciclo da matéria, mas esse aí é um outro grupo de seres vivos, tá? Letra C. São consumidores primários que utilizam energia de outros heterotróficos. Então, não. Produtor é uma coisa, consumidor primário é outra, tá? E aí, os consumidores primários, eles utilizam essa energia de produtores e não de outros heterotróficos, né? Porque, no caso, nessa questão deveria ser de outros autotróficos. D. São organismos que consomem matéria orgânica morta como fonte de energia. Quem utiliza matéria orgânica morta são os decompositores, tá? Então, não faz parte dos produtores. Letra E. São organismos autotróficos que convertem energia luminosa ou química em energia química, sustentando os demais níveis tróficos. Essa aqui está correta. São organismos autotróficos, produzem o próprio alimento, certo? Eles utilizam essa energia luminosa. Então, essa energia luminosa que vem do sol, né? Que entra na fotossíntese para formar a glicose, e ele vai sustentar os demais níveis tróficos, por quê? Porque é ali que eu tenho 100% da energia e vou passar para os outros níveis. Vou passar para o consumidor, vou passar para o decompositor, certo? Então, letra E, 34. Vamos para a última, nem menos importante, a 35. 35 ele vai falar sobre biotecnologia, certo? A aplicação de técnicas de transgenia tem contribuído significativamente para a agricultura moderna e a saúde pública. Examine as alternativas e selecione aquela que exemplifica corretamente o uso ético e regulamentado dessa tecnologia. Então vamos lá. Aqui está falando sobre biotecnologia e ele quer saber qual é a que utiliza o uso ético e regulamentado dessa técnica, né? Regulamentado. Que no caso, a técnica de transgenia, ele está falando aí sobre a questão das plantas, né? Plantas transgênicas que auxiliam na agricultura moderna e na saúde pública. Então é muito interessante que vocês vejam essas três partezinhas. Agricultura moderna, então tá falando de planta, né? Saúde pública, então algo que sirva para o ser humano, mas que seja ético e regulamentado, tá? Então vamos lá, letra A. O
desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas resistentes às pragas agrícolas. Então vamos pensar, se eu estou desenvolvendo plantas que são resistentes às pragas, quer dizer que eu vou ter uma perca quase, né, tipo, zero das plantas por pragas. Logo, eu vou conseguir ter mais produção, logo eu tenho uma qualidade aí maior da saúde pública, porque vai chegar mais alimentos para a população. Então, de cara já a letra A, mas vamos ver as outras. Letra B, modificação genética de humanos para aperfeiçoamento físico. Então, não tem nada a ver o humano aí modificar o nosso genoma, né, nossa genética para isso, tá? Então, falando de agricultura, de transgenia dentro das plantas. Letra C, criação de organismos transgênicos sem controle ambiental. Então, se você está produzindo de forma desenfreada, você acaba por fazer um desequilíbrio biológico, tá? Então, não tem como eu produzir vários organismos transgênicos. Assim como também na letra D, não tem como eu substituir de forma integral todos os genomas naturais por DNA sintético, porque aí também eu posso ter uma extinção e um desequilíbrio ecológico de plantas naturais, tá? Letra E, liberação de transgênicos sem aprovação por órgãos de biossegurança? Claro que não, porque na questão mesmo diz que ele quer algo que seja ético e regulamentado. Então precisa ser aprovado pela bioética. E a letra E já fala o quê? Sem aprovação por esses órgãos de biossegurança, tá? Então, letra A, alternativa correta, da 35. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E agradeço demais vocês aqui. Desejo sucesso e até a próxima, tá?